Bom, pessoal, voltando aí para mostrar agora dados mais específicos da indústria brasileira nos dias atuais. Tá? Eu vou pegar primeiro aqui, ó, um gráfico que dá conta exatamente do processo de desconcentração espacial que a gente vem tratando. Então, entendam comigo aqui o gráfico, ó. Percentual de indústrias por região no Brasil entre 96 e 2013, ou seja, entre o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso e o final aqui da era Lula, início do governo Dilma Rousseff, tá? Que é 2011. Então, ó, se liga, a gente vai ter em 1993, em 96, perdão, 96, nós vamos ter 60% das indústrias instaladas no Sudeste ainda, tá? Em 2013, esse número cai para 47. E aí a pergunta é, para onde vão essas indústrias? Ó, vão para o Nordeste, que aumenta o seu percentual, vão para o Sul, também aumenta o seu percentual, vão para o Centro-Oeste, ok? Então esse gráfico mostra exatamente como há esse processo de desconcentração. Outro dado importante que esse gráfico mostra é que nesse período, olha só como é que o Brasil avança, cara. O Brasil ele sai de aproximadamente 124 mil indústrias para aproximadamente 478 mil indústrias. Então, da década de 1990 até 2013, passando por esses governos aí, Fernando Henrique Cardoso, Lula e o início do governo Dilma, há um avanço significativo do número de indústrias no Brasil, tá certo? Mostrando aí um crescimento bastante interessante e que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? É bem importante mostrar esse número. Daqui a pouco eu vou mostrar o número atual, atualizado para vocês, tá bom? Vamos voltar lá para os slides. Ó, o perfil da indústria brasileira hoje é o seguinte, né? A gente tem atualmente cerca de 460 mil indústrias, tá, no Brasil, instaladas, registradas e funcionando. Nós temos uma indústria que participa com 21% do nosso PIB, 21% do nosso produto interno bruto, ok? A gente sabe que hoje o produto interno bruto brasileiro ele vem basicamente do setor terciário de comércio, serviços, lazer, entretenimento. A indústria brasileira ela é responsável por 70% das nossas exportações aos produtos industrializados e ou beneficiados. Dentro desse percentual, é muito importante a indústria de alimentos, o setor alimentício. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os números também. A indústria brasileira ela é responsável por 33% dos tributos que são recolhidos pelo Estado e 72% dos investimentos, né? Exatamente por conta também do perfil, a indústria precisa de muito investimento, precisa de muito volume de investimento. Uma coisa é você abrir uma loja, outra coisa é você abrir uma indústria, né? A gente já consegue presumir facilmente que o volume de investimento é bem maior. E a produção industrial no Brasil responde por 2,1% de toda a produção mundial, ok? Então são aí os principais números para estabelecer exatamente a posição da indústria brasileira hoje, tá? 460 mil indústrias é um número bem significativo, né? Sem dúvida nenhuma. Um setor que participa com mais de 20% do nosso PIB, do nosso produto interno bruto, responde por 70% das exportações. Olha que interessante, para uma indústria que se forjou ao longo do século XX com o objetivo de substituir as importações, né? A indústria nacional ao longo do século XX não tinha a pretensão de vender para fora. Hoje, a gente responde aí por 70% das exportações nacionais que saem exatamente do setor secundário. Então, acho que está muito claro aí que houve uma evolução, houve um crescimento, houve uma qualificação.
33% de todos os tributos, ou seja, 1/3 de tudo que se arrecada no Brasil vem da indústria, com um investimento de mais de 70% de tudo que é investido no país, ou seja, a indústria concentra, insisto nisso, por conta da natureza da atividade, ela concentra a maior parte dos investimentos, e convenhamos que mais de 2% da indústria mundial vir do Brasil também é um número expressivo, se nós compararmos com os nossos concorrentes, Estados Unidos, China, União Europeia. A gente está falando de potências industriais bem tradicionais. Então, são números interessantes, são números bem significativos. Tá? Voltando então aqui, vamos mostrar o primeiro mapa, que nos diz o seguinte, apesar de ter acontecido nos últimos anos o processo de desconcentração espacial da indústria, a maior parte das indústrias continuam concentradas no Sudeste e mais especificamente aqui, em São Paulo. Tá? Esse gráfico nos mostra exatamente, olha, quanto mais escuro significa que há um número maior de indústrias instaladas em cada estado brasileiro. Então dá para perceber nitidamente que São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, são os estados que concentram a maior parte das indústrias brasileiras. Há um destaque aqui ainda para alguns estados, como a Bahia, no Nordeste, o Pará, no Norte, muito em função da atividade siderúrgica de Carajás, e Goiás, que tem se transformado em um estado que não só vem abrigando a indústria automobilística, daqui a pouco também a gente vai falar sobre isso, mas também vem abrigando indústrias ligadas ao agronegócio. O agronegócio ele vem conseguindo levar indústrias ligadas ao setor de alimentos, ao setor de beneficiamento de alimentos. E isso é parte da explicação para exatamente esse número de indústrias aqui no estado de Goiás, maior do que em boa parte dos outros estados brasileiros. Tá certo? Continuando aqui a análise dos nossos números. Bom, como eu prometi a vocês, olha, a indústria mais importante, a mais significativa, sobretudo no que diz respeito à participação no emprego, a que emprega mais pessoas, a que está instalada em maior volume, é exatamente a indústria de alimentos. Tá certo? Então, isso explica, inclusive, aquele percentual alto de exportações. O Brasil, a gente sabe, exporta muita carne de frango, exporta muita carne bovina, e essa carne, ela passa por um processo de beneficiamento antes de ser exportada. Tá? A construção de edifícios e os serviços da construção civil também são muito importantes. A indústria ligada à construção civil é muito importante. Logo depois vem veículos e acessórios, vestuário e acessórios, ou seja, a indústria de bens semiduráveis, que são as indústrias de roupas, calçados, bolsas, etc. Tá? Percebam que o que lidera aqui a geração de emprego, e aí, consequentemente, volume de produção, etc., no Brasil, são as indústrias ligadas a bens de consumo não duráveis, mais especificamente os alimentos, bens de consumo semiduráveis, mais especificamente aqui roupas e acessórios, e a indústria da construção civil. Só depois é que vem aqui os veículos automotores, tá certo? Então esse gráfico ele é bastante interessante para mostrar aí exatamente como é que a gente tem a participação das 10 maiores categorias de indústrias, setores de indústria no Brasil hoje, tá certo? Voltando para lá, vamos aqui para o nosso próximo gráfico, que assusta um pouco, mas essa curva aqui despenca aqui a partir de 2010 principalmente, que a participação da indústria no emprego formal no Brasil é uma tendência em praticamente todos os lugares do mundo. Tá? Exatamente por quê? Porque a gente viu nas aulas anteriores, a gente viu na revisão, na live que nós fizemos, como o desemprego no Brasil está estável nos últimos 2 anos, porém, graças a um crescimento muito grande da informalidade.
sobretudo no setor terciário, que é o que mais cresce no país. Ao mesmo tempo, em paralelo, as indústrias elas têm máquinas cada vez mais sofisticadas e que dependem de cada vez menos mão de obra. Então, olha só como é que fica a equação. Eu sou mais produtivo usando menos funcionários, tá certo? Eu sou mais eficiente usando menos funcionários. Então é por isso que a participação da indústria no Brasil no emprego formal despencou dessa maneira, ok? E como eu disse, não é um fenômeno exclusivo aí da indústria nacional, é um fenômeno que acontece pelo mundo todo. Tá? A geração de empregos ela está basicamente ligada hoje ao setor terciário e ainda tem o agravante da informalidade, que vem crescendo muito. Esse outro gráfico mostra o número de estabelecimentos da indústria pelo porte, né? Então, ó, a esmagadora maioria, mais de 400 mil indústrias no Brasil, são micro e pequenas empresas, tá? E é exatamente essa galera aqui que precisa de mais suporte, de mais ajuda. Tá? Depois vem as médias empresas e as nossas grandes empresas formam um percentual muito pequeno. Seriam as grandes siderúrgicas, as grandes petrolíferas, né? São as empresas, obviamente, mais estratégicas para o país, né? Mas, ao mesmo tempo, as indústrias que mais geram emprego e que são mais responsáveis pela movimentação da economia são as micro e pequenas empresas, como vocês viram ali no gráfico. Então, atenção para isso, tá? A esmagadora maioria das indústrias no Brasil são micro e pequenas. Bom, esse outro gráfico também é interessante porque ele mostra aquele dado que eu já comentei com vocês. Ó, o Brasil responde por 2,1% da produção industrial no mundo, atrás dessa galera aqui. A China hoje é a maior produção industrial no mundo, depois vem Estados Unidos, Japão, Alemanha, Índia, vem embora. E o Brasil está aqui entre os maiores produtores de produtos industriais no mundo, tá certo? Claro, com um percentual muito pequeno se comparado com a Índia, desculpa, com a China, com os Estados Unidos, Japão, a Alemanha, principalmente esses quatro, mas é um percentual, como eu já disse lá atrás, significativo e que coloca o Brasil no ranking aqui das maiores produções industriais no mundo, tá certo? Bom, continuando, aqui vem a participação do Brasil na produção industrial mundial. Esse gráfico ele é muito interessante porque assim, o Brasil tinha uma participação maior do que essa, certo? Mas o crescimento, sobretudo da China, da Índia, e de alguns países, outros países do sul e do sudeste asiático, como Hong Kong, Taiwan, Singapura, Vietnã, Indonésia, Tailândia, toda essa galera começou a ser um polo de atração muito poderoso da indústria mundial e a concorrência foi ficando muito difícil. Então, reparem no que aconteceu. Apesar de o número de indústrias do Brasil ter aumentado nos últimos 30 a 35 anos, apesar de nosso nível de produtividade ter aumentado também, a gente não conseguiu correr na mesma velocidade que a galera do sul e do sudeste asiático, que se industrializou muito mais rápido do que a gente. E é isso que explica esse gráfico estar despencando. Tudo bem? Ou seja, o Brasil já foi muito mais importante na participação do emprego industrial no mundo, mas hoje vem caindo e a principal razão é a concorrência com o sul e o sudeste da Ásia. Tá certo? Esse gráfico também ele exemplifica um dado que eu mostrei lá no primeiro slide, olha só. As indústrias são responsáveis pela maior parte das nossas exportações, 70%. Depois vem a agropecuária. Esse gráfico é muito bom, né? Porque muita gente insiste na ideia de que o agronegócio muitas vezes sustenta a economia nacional. Isso não é verdade. A gente vai falar sobre o agronegócio a partir da próxima semana já, e aí a gente destrincha isso com mais detalhes, mas só o gráfico aqui já mostra para vocês, né, que a indústria tem uma participação muito maior na exportação de bens e serviços, tá? E esse outro gráfico também é bem legal porque mostra o destino das exportações da indústria brasileira. E aí aparece o nosso maior parceiro comercial hoje, que é a China, depois os Estados Unidos, que era o maior parceiro comercial até uma década, 2 décadas atrás.
A Argentina, que sempre foi um grande parceiro, até por conta da proximidade geográfica e por ser a segunda maior população e segundo maior mercado consumidor da América do Sul, tá? Então a gente tem aqui as parcerias que o Brasil faz na indústria nesse ranking, que não traz nenhuma novidade, mas são dados que eu acho bem interessantes da gente ter, tá? Sobretudo em função da natureza da prova de vocês. Tá bom? Outro gráfico aqui que eu também acho legal, os principais produtos industrializados, tá? E que são exportados. Talvez nesse gráfico aqui vocês tenham uma surpresa, ó, a celulose é o principal produto que a indústria brasileira exporta, certo? Então, olha isso. Junto com o açúcar, desde o século XVI o Brasil exporta açúcar, que já é industrializado, porque passa pelo beneficiamento, né? O Brasil não exporta a cana, exporta o açúcar. E aí entram também alguns produtos interessantes, como os aviões da Embraer, tá? E aí vão aparecer também os derivados do aço, os derivados do petróleo, que em boa medida também compõem esses números da nossa exportação, tá certo? Mas chama atenção, suponho que vocês devam ter ficado surpresos com aqui a celulose sendo o maior produto de exportação e também a presença da cana aqui, certo? Que as pessoas muitas vezes esquecem, acham que a cana ficou presa lá no século XVI, né? Junto com os engenhos e etc. E não. Tá? Isso também é uma coisa bem interessante porque desmistifica um pouco aquela ideia de que o Brasil, lá no período colonial, só exportava produtos agrícolas, né? Não, ele exportava açúcar, que já era beneficiado, que já era industrializado. Tá certo? Eu vou parar para a gente fazer o próximo vídeo, em que eu vou falar um pouquinho da Zona Franca de Manaus e vou corrigir alguns exercícios com vocês. Tá certo?